signo de Libra, previsão quinzenal. Vamos ver quais são as mensagens dos oráculos para os librianos para a segunda quinzena de maio. Lembrando que você pode combinar essa leitura com a leitura do mês de maio. Eu vou deixar aqui nos cards e também no final do vídeo, e também com as leituras que são postadas aos domingos de toda a semana, tá? Então dá uma olhadinha na playlist do seu signo para combinar essa mensagem aqui com as outras que já foram postadas e que serão postadas ainda também, ok? Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro, eu sou consultora energética e lá no meu site você encontra todos os serviços disponíveis. Tem a leitura de tarô, o mapa do autoconhecimento, a mesa radiônica, leitura de registros acásticos e também a constelação sistêmica. Vamos lá então à sua leitura signo de Libra. Vamos começar com uma carta do In Between Tarot. E vocês têm a carta entre a torre e a estrela. Próximos 15 dias é um momento de reconstrução. Reconstrução, algo se rompeu aqui, né? A gente está vendo, era uma pirâmide de vidro ou de cristal, né? Para ficar mais chique. Então é como se fosse um telhado de vidro que foi atingido, uma vulnerabilidade sua que foi exposta, algo que pode ter te trazido um certo abalo ou um transtorno, mas que a partir de agora é que foi necessário esse rompimento ou esse estilhaçar dessa questão, né, esse quebrar do espelho, para que você realmente entendesse algumas coisas na sua vida. E a partir de agora você começa uma nova fase, começa uma nova etapa da sua vida, porque a gente está falando entre a torre e a estrela. A estrela te aponta um sinal para o futuro. Ela fala, não era esse caminho, é um outro. Certo? Sabe aquela história, há males que vêm para o bem? É um pouco isso. Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que está com o olhar enviesado. Então aqui a gente está falando de uma energia de futuro. Um futuro que se mostra, mas que ainda você não chegou lá, mas que é nessa intersecção, já não é mais do jeito que era. Eu tô como se fosse num limbo, mas eu sei que daqui para frente vai ser bem diferente. Tá? Então, próximos 15 dias é de uma coisa de transição mesmo. De transição para algo muito inovador e disruptivo e transformador, porque a gente tem aqui energia de aquário. O que é aquário? Esse símbolo de aquário são como se fossem as ondas eletromagnéticas. Tem uma energia muito elétrica no ar. Tá? Uma energia de muita eletricidade, de muito magnetismo no ar. Só que está te apontando um caminho. Tá vendo essa fila de pessoas seguindo a estrela de Davi? É isso, tá? Mas esses caras que saíram da escravidão, do deserto e estão seguindo a estrela, eles ainda estão no deserto. Então ainda são 15 dias aí de transição, de transformação, de caminhada, mas em direção a algo melhor, ok? Vamos a uma mensagem do Stargate. O que mais temos para os librianos? Mais uma mensagem para os librianos. Os códigos de Thoth. Os códigos de luz. Os códigos de luz de Thoth. É interessante, né, que essa carta ele tá cheio de pontinhos, né? E aqui, esse céu, ele também tá cheio de pontinhos. E uma coisa que me veio, só que eu não falei, é como se tivessem várias estrelas que fosse ligue os pontos. E você, né, você pegou a caneta e fez o ligue os pontos aqui nessa figura. E aqui me vem essa mesma ideia de vários pontos luminosos que você só precisa ligar os pontos.
Os pontos já estão dados, você só precisa ligar para formar o desenho, tá? Fala de uma iniciação na luz, uma magia divina e um grande aprendizado, despertar para um grande ensinamento, né? Um despertar para um grande ensinamento. É como se você tivesse até agora num casulo fechado, ou como se fosse numa redoma de vidro, olhando de dentro para fora. Você olhava o mundo lá fora, mas você não conseguia sair. E agora você está disponível, você está liberto, digamos assim, ou está pronto para esse novo ensinamento que a espiritualidade tem para te presentear. Então vem um ensinamento espiritual, talvez você adentrando um caminho espiritual, religioso, filosófico, talvez intelectual para alguns, mas ou místico, esotérico, porque aqui a gente está falando de magia divina, mas eu vejo vocês realmente numa conexão com essa espiritualidade, porque agora vocês têm maturidade espiritual para enxergar e lidar com isso. Tá? Porque agora vocês estão prontos, agora vocês têm condições de lidar com isso. Pode ser com uma mediunidade, pode ser com uma criatividade, pode ser com, sei lá, alguma coisa, algum tipo de conhecimento que vocês têm, mas que até então estava um pouco guardado, velado, né? Era algo não revelado que agora começa a se mostrar, porque agora você vai dar conta de expressar essa intuição, essa sensibilidade, tá bom? Tarô dos Anjos. Tarô dos Anjos, o Imperador, Arcanjo Miguel. Imperador fala de organização, lógica, estrutura, disciplina e liderança. Aqui vocês estão começando a se organizar ou a organizar a sua vida para um próximo nível, para o sucesso, para um crescimento. Mas primeiro, o Imperador é o 4, então precisa construir as bases, precisa reestruturar bem, precisa deixar o terreno bem preparadinho. Então é uma carta de organização, né, preparando o terreno para a construção do seu futuro, para ter alicerces, né, bem sólidos. Fala de disciplina, próximos 15 dias também fala de você manter a disciplina para liderar pelo exemplo. Você liderando pelo exemplo, tá? Muito bom. Uma força muito grande aqui para os librianos. Uma força de comando, de pioneirismo mesmo, sabe? Mensagem dos grandes mestres, temos Allan Kardec. Fala de inteligência e dedicação. Acabamos de falar de organização, de assentamento, e aqui a gente está falando de dedicação. Falou de lógica, e aqui a gente está falando de inteligência. É para você agir com muita estratégia, com muita perspicácia, dentro daquilo que você faz, dentro das suas escolhas. Sem pressa, tá? Eu vejo assim, sem pressa, libriano. Allan Kardec vem dizendo o seguinte para vocês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A lei é nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. E é um pouco isso, né? A gente não está falando de reencarnação, a gente está falando de morte em vida. Então a gente passa por essas destruições na nossa vida para que a gente possa construir algo lá na frente. Então é isso, morte, vida, morte. É o que Allan Kardec diz para vocês, tá? Morte, vida, morte. Essa é a lei, isso é natural, é um aprendizado constante. Então, saber lidar com a vida e com a morte. E dentro dessa não é
é nenhuma dualidade, é uma parceria, porque não existe vida sem morte, nem morte sem vida. É aí que mora essa magia, essa divina magia, é isso. É a morte que se transforma em vida e que vai transformando em morte. É um ciclo contínuo. Talvez esse seja o ensinamento de Thoth, né? Arcanjo Sandalphon. Seja muito gentil consigo mesmo neste momento e cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Librianos geralmente, né, quem tem Libra forte no mapa, são realmente muito gentis, porque é regido por Vênus, não quer se indispor com ninguém, então fica sempre nessa busca do equilíbrio, da diplomacia, né, da harmonia. Mas aqui fala de você ser gentil com você mesmo. Seja mais gentil, mais acolhedor com você mesmo. Não se cobre tanto porque errou, porque não deu certo, porque, né, não está tudo no mundo ideal, porque não aconteceu exatamente como você previa. A torre veio, mas depois da torre tem a estrela. E é isso que faz a gente crescer, essa constante de morte, vida, morte. A gente precisa abençoar a morte, né? E não maldizer a morte, porque a morte ajuda a gente a viver mais ainda. Fitoenergética. Fitoenergética. Fitoenergética, espinheira santa. Você está confuso quanto aos seus sentimentos e isso vem provocando oscilações de humor. Filtre as suas emoções. Se isso está falando com você, né, se você realmente está confuso em relação aos seus sentimentos, será que eu sinto isso, será que eu sinto aquilo, né? Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto amor, às vezes eu sinto tristeza, às vezes eu... Né? Então, se tem uma oscilação aí de sentimentos e consequentemente isso interfere no seu humor, é hora de você filtrar as emoções. O que é filtrar as emoções? É não ser esponja. Não ser esponja, talvez você esteja absorvendo muito dos outros, né? Ouvindo muito, acolhendo muito, recebendo muito, e é hora de você colocar uma certa proteção em você, tá? Terceiro chakra, né? Fortalecer o seu terceiro chakra, que é o plexo solar. Plexo solar, a gente está falando de umbigo. As coisas entram pela gente, as energias, as informações, o externo adentra o nosso corpo pelas nossas cicatrizes. O umbigo é uma cicatriz, tá? Então, se você vai lidar com pessoas que são mais difíceis ou vai num ambiente que tenha uma energia mais densa, digamos assim, eu não gosto de falar isso porque, né, requer uma explicação muito complexa, mas sei lá, hospitais, delegacias, penitenciárias, lugares onde tem lixo ou, né, produtos recicláveis, cemitérios, enfim, esses lugares onde tem muita energia de tristeza, de doença, larvas astrais, né? Então é importante você se proteger. Tá? É importante você se proteger. O quê? Cobrindo o umbigo, de repente, ou fazendo uma oração de proteção. Se você vai numa reunião muito difícil, com um tema difícil, protege o seu umbigo, tá? Não o tempo todo, todo dia, né? Não, porque as nossas trocas com o mundo são pelo umbigo. Então, você precisa estar com o umbigo liberado. Mas de vez em quando é importante, né, em situações mais críticas, você tampar o umbigo com band-aid, com esparadrapo, tá bom?
que isso pode te ajudar a filtrar as emoções e começar a delimitar. Até aqui é meu, daqui para frente é do outro. Até aqui eu vou, mas do que isso eu não consigo ajudar, tá? Mensagem final para os librianos. A felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar o copo para metade, ao olhar o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou metade cheio, né? Isso a gente já sabe, mas nem sempre a gente aplica, tá? Então, diante dessas oscilações, às vezes, de humor e de ambientes pelos quais você circula, a gente está falando que a felicidade é uma escolha, é uma decisão, né? A felicidade não depende do externo, das circunstâncias. A felicidade depende de uma escolha, é uma postura diante da vida. A felicidade é uma postura diante da vida, ok? Porque problema todo mundo vai ter. Pensa, Allan Kardec. Já assistiu o filme? Allan Kardec. O quanto de problema essa pessoa não enfrentou. E mesmo assim continuou, tá? Então é sobre isso. Bom, é isso, Librianos, espero que essa leitura tenha sido útil e aguardo o seu contato para a gente agendar sua mesa radiônica, leitura de acástico, constelação sistêmica, dá uma olhadinha lá no site e depois vem falar comigo.